Nós vamos abrir a palavra de Deus, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar sequência hoje no tema, nessa parte que estamos vendo, dessa primeira carta, que iniciamos no domingo passado. Falamos no domingo passado que, como consequência daquele pouco crescimento, daquela pouca revelação que os irmãos ali de Corinto tinham do Senhor Jesus, tanto é que o apóstolo Paulo disse que eles eram meninos carnais e que ainda andavam no caminho de homens. Nós vimos que haviam várias dificuldades, no meio deles, para que a obra do Senhor, para que todo o conselho e propósito do Senhor fosse, de fato, estabelecido, trazido à existência na vida daqueles amados. Com certeza, não diferente somos nós, porque a obra que o Senhor fez lá, com certeza, Ele está fazendo hoje, porque temos as mesmas necessidades como filhos de Deus. E nós vimos domingo passado, olhando para o capítulo 11, 12, 13 e 14 desta carta, a presença e a manifestação dessas dificuldades na vida dos irmãos ali de Corinto, especialmente quando eles se reuniam, estavam reunidos, para que o Senhor continuasse fazendo a obra de edificação da igreja na vida deles. Nós vimos, lembrando as palavras do Senhor Jesus, dita a Pedro e aos demais apóstolos, que a igreja do Senhor sempre foi edificada pelo próprio Senhor. Nunca foi o homem, o braço do homem que gerou ou trouxe a igreja à existência em qualquer geração, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar. Sempre foi o Senhor mesmo. E nós vimos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, quando Lucas vai escrever o livro de Atos. Então ele lembra a Teófilo que ele já havia escrito um primeiro livro, que nós sabemos que é o Evangelho de Lucas. E Lucas fala que naquele primeiro livro, no seu Evangelho, ele registrou as coisas que o Filho de Deus, que o Senhor Jesus começou a fazer e também a ensinar, até o dia em que ele foi tomado, aqui da terra, que ele foi exaltado, foi elevado aos céus. Então nós sabemos, não só por esta fala de Lucas, ali como vaso do Espírito de Deus, mas por tantos outros textos, que a obra de edificação da igreja, que está sendo feita e sempre será feita pelo Senhor Jesus, quando ele foi exaltado à destra do trono, esta obra não estava concluída, no que diz respeito àquilo que o Filho de Deus está fazendo. Lucas diz que ele só havia começado. Então, isto significa que o Senhor continua trabalhando, continua fazendo esta obra, e ela só vai estar concluída quando ele se manifestar na sua segunda vez, para receber então a sua igreja, a sua noiva, agora assim adornada, preparada, e como ele diz lá em Efésios, capítulo 5, usando ali o apóstolo Paulo, nesse momento a igreja vai estar diante do Senhor, como alguém especial,
que é mostrada ali sem ruga, né? Sem nenhuma dificuldade, toda bonita, toda pronta, segundo o coração de Deus, para ser então desposada eternamente pelo noivo. Mas enquanto isto, o Senhor continua trabalhando, né? Ele continua fazendo a sua obra. E nenhum outro, o Senhor mesmo. E nós vimos que há um interesse todo especial da parte do Senhor Jesus para ter a sua igreja trabalhada, né, edificada, especialmente naqueles momentos, né, que temos a oportunidade de estarmos juntos, ou seja, no ajuntamento dos filhos de Deus. Nós notamos que há um interesse especial da parte do Senhor nestes momentos. O Senhor está sempre trabalhando na nossa vida, né? Sempre somos a casa do Senhor, estando juntos ou separados, né? Espalhados, sempre somos. Mas há uma situação, né, especial quando estamos juntos. E nós notamos que algumas coisas que o Senhor faz quando estamos juntos, elas não ocorrem, né, na mesma frequência, na mesma intensidade, quando estamos separados, né, quando estamos juntos. Há um testemunho especial, né, quando estamos juntos. Há um trabalhar especial quando estamos juntos. Há um avanço especial quando estamos juntos. E os irmãos ali de Corinto, eles tinham bastante dificuldades em relação a isso. E Paulo vai dizer ali, no capítulo 11, né, de 1 Coríntios, dê uma olhadinha lá, versículo 17, diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Né? Então eles estavam cooperando muito pouco com o Senhor nessas horas. Né? E Paulo chega a dizer aqui que, na verdade, eles estavam regredindo. E, ao invés de cooperarem com o Senhor, estavam atrapalhando, né, o agir do Senhor quando eles se reuniam. Então Paulo vai, como um vaso ali do Espírito de Deus, ajudar esses irmãos. Vai trazer de forma mais precisa, né, nesses 4 capítulos, ajustes, né, que eles precisavam permitir o Espírito de Deus operar no meio deles, para que o encontro deles, o ajuntamento deles, fossem para melhor e não para pior. Que cooperasse para que a obra do Senhor avançasse na vida deles e no meio deles, e não que houvesse, na verdade, um recuo, né, um prejuízo, que é o que nós notamos aqui em alguns aspectos na vida daqueles amados. Né? Nós chegamos a lembrar os irmãos, né, que na segunda carta, por exemplo, de Paulo, isso está em toda a Bíblia, mas citamos um texto da segunda carta de Paulo a esses irmãos mesmos, né, que a igreja do Senhor na terra é o tabernáculo de Deus na terra, é o santuário de Deus na terra, é o testemunho de Deus na terra. Podemos dizer assim que é o lugar espiritual na terra onde Deus deseja estar, tem prazer de estar. Aliás, Deus tem procurado este lugar desde os tempos eternos, né? E Ele está trazendo à existência este lugar, um santuário vivo, não feito por mãos humanas, né? Como foi declarado, né, em todo o Velho Testamento, que o Senhor tinha um objetivo muito mais elevado do que aquele que os irmãos ali em Israel viam, olhando para o templo que eles haviam construído, né, e considerado
e consideravam, né, a casa de Deus, e o Senhor foi deixando claro para eles que o propósito de Deus era ter uma casa maior do que aquela, uma casa viva, onde de fato ele pudesse habitar. E nós vimos que esta casa, né, não é outra senão o Senhor Jesus e o seu povo. A casa de Deus viva, onde ele habita, né, por seu Espírito. E finalizamos repartindo com os irmãos, né, que o apóstolo Paulo, ali como um instrumento do Espírito de Deus, então ele vai ajudar os irmãos de Corinto nessa carência deles, né? E vai colocar assim de forma bastante didática alguns aspectos que eles precisavam corrigir, né? Que eles precisavam entrar em harmonia, vamos dizer assim, com o trabalhar do Espírito de Deus no meio deles. E vimos, inicialmente, a necessidade que eles tinham de reconhecer que em toda reunião, especialmente na reunião, está presente o governo de Deus. É impossível separar o governo de Deus da reunião do povo de Deus. Não existe um ajuntamento do povo de Deus onde o Espírito de Deus está presente, agindo, sem que ali não haja também o governo de Deus. E nós vimos alguns aspectos, né, alguns sinais da manifestação desse governo, né, na casa de Deus. E nós falamos também da necessidade, né, da ordem. Toda reunião, todo encontro da casa de Deus está presente a ordem de Deus. Não podemos confundir isso com uma liturgia, né, e nem mesmo com algum tipo de organização humana, presente, atuante, tipo um programa, tipo um roteiro e outras coisas mais, né? Nós estamos falando de ordem espiritual. Nós estamos falando que Deus, sendo verdade absoluta, ele não muda, né, aquilo que faz parte dele mesmo e que é dispensado, né, na casa, na igreja, né, no seu santuário. Ou seja, as coisas precisam funcionar ou ocorrer na casa de Deus segundo o próprio Deus. Né? Não podemos ser e fazer de um jeito hoje e amanhã ser e fazer de outro jeito. Porque Deus, ele é o mesmo sempre. Né? Então há uma ordem em Deus. E essa ordem está presente no trabalhar de Deus e no agir de Deus na sua casa. E isso nunca será mudado. Toda vez que mudamos, nós sofremos as consequências disso. Citamos o exemplo daqueles irmãos, quando Davi foi transportar a arca, e eles resolveram conduzir a arca de uma forma diferente daquela que o Senhor havia ordenado, ou seja, fora daquela ordem que Deus havia estabelecido, eles morreram. E isso não foi retirado, irmãos. Continua presente e vivo até hoje. Né? O nosso Deus é um Deus de ordem. Casa de Deus tem ordem. E falamos um pouquinho sobre a decência também, né? Não só ordem, mas também decência. Decência porque o nosso Deus é um Deus santo. E isso não pode de maneira nenhuma ser ignorado, se queremos
responder e cooperar, né, com aquilo que o Senhor está fazendo na sua casa. Então nós vamos dar sequência hoje a partir deste ponto, né? Uma outra grande necessidade, verdade, que os irmãos ali de Corinto precisavam reconhecer, que nós precisamos reconhecer, que a casa de Deus precisa sempre reconhecer, é que não pode haver progresso, né, e ganhos e edificação verdadeira se não dependemos completamente do Espírito Santo de Deus. Porque o próprio Senhor falou que ele ia retornar para o Pai, mas ele ia voltar. E nós sabemos, né, que o Senhor volta. E volta na pessoa do Espírito Santo de Deus. E que ele, o Espírito Santo de Deus, é o grande maestro desta obra de Deus na terra, nesta obra de edificação. A casa de Deus não pode ser edificada fora do agir do Espírito Santo de Deus. E os irmãos de Corinto precisavam ver isso, reconhecer isso. Eles precisavam se submeterem a isso de todo o coração. Dependência absoluta, completa do Espírito Santo de Deus. Não há recursos no homem, não há caminhos no homem, não há nenhuma maneira apropriada, né, adequada. Não há poder no homem, na sabedoria do homem, no conhecimento do homem, capaz de edificar a casa de Deus. O Senhor nunca disse que poderíamos tomar qualquer coisa de nós para que a casa de Deus fosse edificada. Tudo vem dele, dependência do Espírito Santo de Deus. Ali no início, o Senhor não permitiu que os apóstolos dessem um passo antes que o Espírito Santo fosse derramado, fosse concedido, viesse habitar a vida deles. Só então eles estariam aptos para cooperarem com este Espírito de Deus nesta obra. Eu queria ler com vocês aí no capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhes apraz, a cada um individualmente. Paulo fala isso depois de falar de vários aspectos, de várias maneiras do Espírito de Deus trabalhar na casa de Deus através dos membros, né? Através dos filhos, através daqueles que formam esta casa em união com Cristo Jesus. Paulo então vai afirmar, né, que um só e o mesmo Espírito é que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Há uma direção, há um comando, né, absoluto do Espírito de Deus em relação a isso. Mas como isso é importante, como isso é necessário estar presente, né, nos nossos corações, sempre, mas especialmente quando nos reunimos como
povo de Deus. O Espírito do Senhor é o único que pode fazer de fato a obra do Senhor no nosso meio. Porque somos sempre tentados, né, a acreditar que nós podemos resolver as coisas do nosso jeito. O Senhor nunca delegou a edificação da sua casa para o homem. O homem foi chamado para cooperar. Mas isso é muito diferente de assumir a direção dela. Há alguém que está no controle e no comando da edificação da casa de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que os irmãos ali de Corinto precisavam reconhecer nas reuniões deles, para que a reunião não fosse para pior e sim para melhor, é que o Senhor Jesus mesmo é o centro dela. E mais, que o Senhor Jesus sempre terá a primazia, ou será o primeiro, aquele para quem devemos olhar sempre. E mais, e devemos reconhecer, eles deveriam reconhecer, nós devemos reconhecer que o Filho de Deus sempre foi e sempre será o nosso Senhor. Quando nos reunimos, e nos reunimos porque somos a casa de Deus, o povo de Deus, Cristo é o centro desta reunião. Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo tem a primazia, ou Ele é o primeiro. Nenhum outro, nenhuma outra coisa deve capturar a nossa atenção, os nossos olhos, os nossos interesses. Não nos reunimos para nós. Os irmãos ali de Corinto não podiam se reunir para eles. Ah, vou lá hoje porque vai ser uma bênção. Não é assim. Eu vou lá hoje porque eu estou precisando. Não é assim. Devemos estar juntos para Ele. Ele nos ajunta para Ele. Ele nos reúne para ter a nossa atenção, o nosso coração. Não pode existir na casa de Deus ninguém e nada que roube a nossa atenção. Ninguém pode ser tão especial, se é que tem alguém especial, mas vamos colocar assim, que roubem a nossa atenção. Tenha ele vou colocar uns 3 pontinhos aí, né? Devemos olhar para o Senhor. Ele é especial. E Ele é o Senhor. O Senhor. Falamos que o governo está presente. O governo está presente porque o governo emana deste Senhor. Não é uma reunião para democraticamente decidirmos o nosso caminho, as nossas preferências, nossas vontades, as nossas ideias. Não. A casa de Deus tem um Senhor. E quem diz o que deve prevalecer nela é este Senhor, que está presente.
E é um Senhor maravilhoso, mas Ele é Senhor. Não é porque Ele é maravilhoso que Ele deixa de ser Senhor. Ele é Senhor porque Ele é maravilhoso. E é maravilhoso porque Ele é Senhor. No capítulo 12, versículo 3, olha aí. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma. Então, em toda a cooperação que acontece na casa de Deus, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ou nessa dependência do Espírito de Deus, vai sempre ocorrer desta forma. Ou seja, nunca ela vai dizer que Jesus é anátema. Nunca vai falar mal do Filho de Deus. Mas sempre vai dar glórias ao Filho de Deus, honra ao Filho de Deus, primazia ao Filho de Deus. Vai reconhecer e exaltar o senhorio do Filho de Deus. Quem fala pelo Espírito de Deus nunca vai exaltar o homem, nunca vai priorizar o homem, nunca vai colocar o homem num pedestal, em detrimento da glória, do senhorio, da centralidade, daquele que de fato é Senhor e centro de todas as coisas. Mas não só isso. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Todo o trabalhar do Espírito de Deus vai apontar para aquele que de fato está exaltado à destra do trono do Todo-Poderoso. Irmãos, isso deveria ser óbvio, deveria ser facilmente reconhecido e recebido por todos os filhos de Deus. Mas, às vezes, infelizmente, não é assim que ocorre. Se Paulo está fazendo este ajuste ali em Corinto, é porque haviam dificuldades. Alguns irmãos estavam escolhendo homens lá e dizendo, olha, eu sou mais adepto a fulano, o outro a ciclano, o outro a beltrano. E de alguma forma o senhorio, a centralidade e a primazia do Filho de Deus ali estava sofrendo algum tipo de prejuízo. Nunca passou lá na sua rua algum carro fazendo propaganda, te chamando para uma reunião de irmãos, dizendo que tal noite, tal horário vai estar um irmão fera lá e que você deve ir lá ouvir ele, que vai valer a pena? Nunca passou lá na sua rua? Lá na minha rua passa direto. Ou que vai vir alguém que, sabe, era um doido e agora ele se converteu e ficou tão espetacular que vale a pena você sair da sua casa para ir lá ver ele. Aquele irmão lá, olha, faz isso não, querido. Paulo, que era Paulo, ele nunca disse que era alguma coisa. E descido dos pecadores, ele era o pior. E que quem era digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação, é aquele que está entronizado, que é Senhor, que é Rei, que é o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. O único que morreu numa cruz, que ressuscitou, que está vivo. Amados, se não trouxermos isto no nosso coração quando nos reunirmos, pouca coisa o Espírito de Deus conseguirá fazer no nosso meio.
Mas quando um povo se reúne, querendo ver aquele que é Senhor, que é Rei, aquele que é o centro, aquele que deve ter toda a nossa atenção, certamente o Espírito de Deus terá um caminho livre, uma porta aberta para nos conduzir de forma mais intensa, mais elevada a Cristo Jesus e fazer a sua obra crescer na nossa vida. No capítulo 11, volta um pouquinho aí. Aqui nós estamos na reunião no ambiente da ceia, capítulo 11. Versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Eles estavam fazendo tão fora que Paulo falou, isso aí não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Mas eles achavam que era. Versículo 21. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Versículo 24. 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então eles deveriam estar reunidos ali em torno da mesa do Senhor. E quem deveria ser o centro daquela reunião, daquele momento? O Senhor Jesus. Fazer isto em memória de mim. Mas ao invés disso, eles estavam fazendo outra coisa. Eles estavam comendo e bebendo e ficando embriagados. E Paulo então diz, esta aí não é a ceia do Senhor. Este reunir aí é para pior, não é para melhor. Retorne um pouquinho, queridos, no Evangelho de João, deixa marcadinho aí, capítulo 15 do Evangelho de João. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Amém? Esse dará testemunho de mim. No capítulo 16, versículo 14, Jesus ainda está falando, né? Dentro do mesmo discurso dele. João 16, 14. Ele me glorificará, se referindo ao Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Olha que coisa maravilhosa. Todo o interesse do Espírito de Deus, no que diz respeito ao seu trabalhar na igreja, na sua casa, é sempre de dar testemunho do Senhor Jesus. De glorificar o Senhor Jesus. De conduzir todas as coisas para o Filho de Deus. E dentro daquela ordem de Deus. Sempre em harmonia com o propósito eterno de Deus. Quando isto acontece, há, de fato, né, um crescimento da obra de Deus na casa de Deus. A igreja, o corpo de Cristo, vai sendo edificado, porque é assim que a igreja é edificada. O Espírito de Deus nunca vai sair deste
único e grande fundamento. Ele tem todo o seu coração, todos os seus, as suas intenções e atenção voltada para o Senhor Jesus. E nós precisamos reconhecer isto, ver isto e cooperar com isto. Existe uma situação maravilhosa aqui. Volte lá para 1 Coríntios, capítulo 14. Estamos na reunião dos irmãos ali em Corinto. Capítulo 14. Eles estavam ceando, estavam reunidos, passando o dia junto, comendo. E vamos ver o que Paulo está falando para eles. Capítulo 14, versículo 3 e 4. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Nesse ponto, Paulo está dizendo aos irmãos que dentro daquela ordem de Deus, de participação, de cooperação, cada membro, cada um entrando com a sua parte, com a sua medida, com a sua contribuição, aqueles que estavam servindo com a profecia deveriam fazer isso de forma abundante, dado o valor e a importância que tem a profecia na casa de Deus. Provavelmente eles estavam invertendo isso. Havia uma participação maior, mais volumosa da oração em línguas do que da profecia. Então Paulo vai ajustar isso e dizer aos irmãos que a prioridade deveria ser a profecia. Por quê? Porque ele diz que a profecia edifica, exorta e consola a igreja do Senhor Jesus. Mas por que a profecia edifica, consola e exorta a igreja? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, um pouco para frente aí, ele vai dizer para nós vamos pegar essa ajuda aqui do apóstolo Pedro, como que isso ocorre. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Pedro está falando aos irmãos a respeito da salvação, que eles haviam sido feitos participantes, em Cristo Jesus. Então ele diz que foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado dos céus vos pregaram o Evangelho, coisas estas que os anjos anelam por escrutar. Que coisa maravilhosa. O apóstolo Pedro está dizendo que os profetas do Velho Testamento, ou aqueles que profetizaram antes da vinda do Filho de Deus, basicamente, para não dizer totalmente, a profecia deles era composta desta
pré-anunciação de Cristo. Quando eles profetizavam, eles estavam falando da vinda do Filho de Deus. E Pedro fala aqui que eles nem sempre, de imediato, compreendiam e tinham revelação daquilo que estavam profetizando. Então, na medida em que o Senhor ia se revelando, né, e se mostrando e falando, eles iam como quem, né, procura entender, procura discernir. Era como se os profetas, depois que falassem, eles mesmos, né, iam descobrir o que tinham falado. E eles foram notando, e o Senhor foi revelando a eles que eles estavam falando de um futuro, de algo que viria lá na frente, que estava relacionado com a manifestação do Filho de Deus. E Pedro fala que quando o Senhor Jesus veio, aí o mesmo Espírito que falou lá no passado, através dos profetas, agora veio falar através dos apóstolos. E estes apóstolos anunciaram o Evangelho para estes irmãos, para quem Pedro está escrevendo. Agora de forma completa, plena. Ou seja, profetizaram para estes irmãos a respeito de Cristo. E eles creram. E o que eles profetizaram a respeito de Cristo consistia basicamente em duas coisas: os seus sofrimentos e a sua glória. E Pedro fala: coisas estas que os anjos anelam por escrutar, eu desejo muito entender. Por que que Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto que eles deveriam estar sempre à disposição do Espírito de Deus para que a palavra profética pudesse ter um curso livre no meio deles? Porque a palavra profética consiste na anunciação do Filho de Deus. A palavra profética consiste nesta proclamação do Senhor Jesus, no que diz respeito aos seus sofrimentos e à sua glória. É a palavra profética que traz o Filho de Deus e apresenta ele para o coração do homem. E é por isso que ela promove exortação, consolação e edificação. Irmãos, a casa de Deus não pode ser exortada de nenhuma outra forma, a não ser que o Filho de Deus, que é a vara de medir de Deus, que é o varão medida de Deus, seja colocado pela palavra profética diante dos nossos olhos. Uma profecia com caráter de exortação não é uma bronca de alguém que se diz profeta. Não é um puxão de orelha que alguém que se coloca debaixo de um título de profeta dá para um grupo de irmãos. Uma exortação que é fruto da profecia é aquela que decorre do conhecimento novo do Filho de Deus. É quando alguém, usado pelo Espírito Santo, de alguma forma consegue mostrar para os irmãos algo que ainda não é visto a respeito de Cristo. E esta nova visão gera no coração dos filhos uma profunda exortação. Um dia em que Pedro estava pescando no mar da Galileia, depois de trabalhar muito, não pegou nenhum peixe, o Senhor Jesus estava ali do lado e deu uma orientação para Pedro. Disse para Pedro: joga, Pedro, a sua rede daquele lado ali. E Pedro jogou. E ele pegou uma quantidade enorme de peixe. Quando Pedro puxa aquela rede do mar e vê todos aqueles peixes, o que Pedro faz?
Ele esquece dos peixes. E ele olha para o Senhor Jesus e algo profundo acontece com ele. Ele fala: Senhor, fica longe de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro viu ali um pouco mais do Filho de Deus. E quando ele viu esse pouco mais, ele falou: eu sou pecador. Mas profecia não é adivinhação. Profecia não é leitura das mãos, gospel. Profecia não é querer saber se amanhã o marido da Maria vai voltar para casa, se o filho do José vai mudar de rumo. Profecia é a exposição pelo Espírito, através dos vasos, do Filho de Deus. O varão medida de Deus. Por que a palavra profética traz consolo, irmão? Porque quando nós conseguimos ver Cristo, esta visão dele nos consola. Só podemos ter esperança se os nossos olhos conseguirem ver aquele que está no trono. Isso é a verdade para os irmãos de Corinto. E é verdade para nós hoje. Se você tentar buscar, encontrar consolo, olhando em torno de você, está perdido. E não é porque você é brasileiro, não. Seja lá, né, de que nação for, de que lugar o homem for. O que nós temos do lado de fora é um caos. Não há esperança no homem. Esse mundo jaz no maligno. Só há consolo se os nossos olhos forem colocados naquele que vive eternamente. Naquele que venceu a morte, naquele que triunfou. Naquele que é, como vimos hoje, um manancial de águas. O nosso consolo não pode vir desta terra, irmão. Do nosso dinheiro, dos nossos recursos, das nossas habilidades. Não há nada. Este mundo, ele é seco, ele é morto. Mas quando a palavra profética nos une àquele que ressuscitou, temos esperança. E somos consolados. As nossas mãos são fortalecidas. Os nossos joelhos trôpegos são colocados de novo de forma firme. E nós ganhamos ânimo. Por que Josué e Caleb, com 80 anos, ainda tinham forças para empunhar uma espada e conquistar uma terra cheia de inimigos? Porque eles tinham consolo no coração. Eles viam aquilo e aquele que os outros não viam. Por isso que Pedro vai dizer para esses mesmos irmãos: estejam sempre prontos para dizerem para todos aqueles que quiserem saber qual o motivo, a razão da vossa esperança. Que o Senhor recupere isso, querido, no meio da sua igreja, na sua casa. O autor de Hebreus disse: todas as coisas abaláveis serão sacudidas para longe de nós, porque nós recebemos um reino inabalável, e o reino inabalável é o Filho de Deus. Não existe reino sem este rei. Ele é o rei e o reino. Por que homens deram as suas vidas, morreram de forma, muitos, né, de uma forma terrível? Porque foram consolados, sabiam que ressuscitariam. Alguns até quiseram morrer de uma morte mais terrível, porque sabiam que
participariam de uma ressurreição ainda melhor, que coisa tremenda. Não é a bênção que consola o nosso coração, irmão, e a nossa vida, e a igreja. É a face daquele que está no trono. Esse consolo que está por aí, ele é enganoso. Ele é um substituto. Ele é uma farsa. Ele vem do diabo. Ele é um usurpador. Ele é um roubador. Ele não vem do Espírito de Deus. Não se engane. Saia ele da boca de quem sair. Não é do profeta de Deus. Vem de um falso profeta. E a profecia edifica a igreja. Paulo disse que a igreja só pode ser edificada sobre a pedra angular, sobre o grande e único fundamento que é Jesus, que é Ele mesmo. Ele edifica. Dele procede todas as coisas. Qualquer edificação que não tenha o Filho de Deus como seu fundamento será retirada, será abalada, será soprada pelo próprio Deus. Toda edificação que ocorre sobre homens, sobre recursos humanos, que procede de habilidades naturais, não ficarão de pé. Só o Senhor edifica. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o rebento de Davi. Ele é aquela raiz que brotou lá naquela terra seca. Ele é o grão de trigo que caiu na terra e morreu e está produzindo muitos frutos. Ele é a videira verdadeira, de quem todos os ramos tomam a verdadeira vida, a seiva verdadeira. Ele é o primogênito entre muitos filhos de Deus. Ele é o que passou, tomou a dianteira. Por isso só Ele edifica a sua casa. Sua palavra profética, ela precisa encontrar caminho, lugar na casa de Deus e apresentar o Senhor Jesus para que todas estas coisas ocorram e assim a igreja do Senhor seja edificada para morada, para testemunho do Senhor na terra. Os irmãos, eles precisavam ver também a obra de Deus. Senão eles não iriam cooperar com aquilo que realmente o Senhor está envolvido. No capítulo 14, versículo 12.
Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, há algo com o qual o Espírito de Deus, com o qual o Senhor Jesus de fato está envolvido, ocupado. Se nos ocuparmos com qualquer outra coisa, tudo será em vão. E Paulo está chamando a atenção dos irmãos, para isto. No versículo 26, ele repete, desse capítulo 14. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para a edificação, seja algo que o Espírito de Deus está perseguindo constantemente na sua casa, que é esta edificação que podemos chamar de obra de Deus. No capítulo 12, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Um fim proveitoso. O Espírito de Deus tem uma intenção. Ele tem um objetivo. Ele está ocupado com apenas uma coisa, que nesse versículo é chamado de fim proveitoso. Ou seja, que tem realmente lugar, valor no coração de Deus, das intenções eternas de Deus. E é isto que a palavra de Deus chama de obra de Deus. Aquilo que o Senhor realmente está fazendo desde os tempos eternos. Nós podemos nos envolver com tantas coisas nesta terra. E eu estou falando como igreja. E que pode haver o risco de estarmos envolvidos com coisas que não está dentro deste fim proveitoso que o Espírito de Deus está buscando aqui. Se isto ocorrer, não servirá para nada. Ou qualquer fruto que isto produzir não terá lugar diante do Senhor. Será uma perca de tempo, um desvio de propósito, de finalidade. O Espírito de Deus veio para fazer algo na terra e ele não vai se desviar disso. Nunca. Esse trabalhar, esse cooperar dos santos, esse trabalhar do Espírito, não é para realização de uma infinidade de coisas, segundo circunstâncias do momento, segundo interesses do homem, ou até mesmo necessidades humanas. Não, não é assim. O Espírito busca um fim proveitoso. Que é o que nós estamos vendo, está completamente apontado e relacionado com o Filho de Deus, com sua casa na terra. Na carta de Paulo aos Efésios, vamos dar uma olhadinha lá para a gente entender um pouco melhor isso. Capítulo 4. Efésios 4. Paulo aqui dá mais detalhe, Ele diz, olha, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz,
quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele derramou sobre a sua casa uma medida da sua graça para que haja essa participação nossa na sua obra. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, e até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, que era o caso dos irmãos de Corinto, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esta é a obra de Deus, irmão. E é com isso que o Espírito Santo de Deus está comprometido. E é isso que ele está buscando realizar, gerar e estabelecer no meio, na vida dos filhos de Deus em Cristo Jesus. E os irmãos ali de Corinto, eles precisavam enxergar isso. E nós também precisamos enxergar isso. E quando enxergamos isto, algo maravilhoso ocorre. Porque ganhamos olhos para ver aquilo que o Senhor está fazendo. Se você olhar no capítulo 5, vamos um pouquinho para frente aí. Capítulo 5, versículo 25. Marido, amai vossa mulher, como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra. O Senhor está fazendo isto. Para quê? Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aleluia. O Senhor Jesus está trabalhando, está envolvido com uma obra, através do seu Espírito Santo, para dar a Ele mesmo, de presente, uma noiva. Linda, sem mácula, sem ruga, sem defeito, sem coisa semelhante. Para Ele ser glorificado eternamente nela. Amados, esta é a obra de Deus. Nós, em união com Cristo, somos a obra de Deus. A obra de Deus não é uma coisa que está lá fora, que está separado de nós. Não é alguma coisa que nós fazemos agora, depois viramos as costas e vamos cuidar da nossa vida e aquilo fica ali.
E depois de um tempo eu volto lá e faço mais um pouco e vou embora. E depois de um tempo eu volto lá e faço mais um pouco e vou embora. A obra de Deus não é uma coisa. A obra de Deus é essa glória de Cristo estar sendo formado em nós. A obra de Deus é aquilo que foi anunciado lá no Éden, quando Deus cria o homem, depois forma a mulher de uma de suas costelas e apresenta para o homem e diz que aquela seria a sua mulher. E então ele olha para ela e diz que aquela era realmente digna, porque era carne da sua carne, osso dos seus ossos. Então foi dito ali que o homem deixaria a casa de seus pais e se uniria à sua mulher, e ambos se tornariam uma só carne. A obra de Deus não é outra coisa senão Deus, no Filho, se unindo a nós, homens, num corpo, para que através dele, um testemunho eterno seja dado para a glória do Senhor. Muitas vezes o que chamamos de obra de Deus não tem nada a ver com a obra de Deus. Mas quando nos reunimos e enxergamos a obra de Deus, nós podemos cooperar com o Espírito Santo de Deus. E a obra do Senhor crescerá em nossas vidas, como Ele deseja. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que isso está no coração de Deus desde os tempos eternos. E que todas as coisas cooperam para o bem disso. E que há uma declaração eterna, né, em Deus, e que isso vai ser concluído. Paulo fala que aqueles que o Senhor de antemão conheceu, Ele chamou, justificou e glorificou. E o final disto é o povo numeroso, muitos filhos, encabeçado por Cristo Jesus, o Filho de Deus, para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude nisso. Nós vamos parar por aqui, por causa do nosso tempo. Numa próxima, querendo o Senhor, nós vamos concluir. Precisamos falar da responsabilidade, do cooperar de todos e do amor de Deus, que deve estar presente e ser o grande poder em toda essa cooperação.